3 pessoas na Bíblia que nunca morreram. Antes de começar, se inscreva no canal. Se você for alguém que busca a verdade, deixa seu like para ajudar a espalhar esta mensagem para o mundo. Número 1. Elias. Apesar de não haver nenhum livro escrito em sua homenagem, seu encontro com Baal profetas no Monte Carmelo o tornou mais famoso. O rei Acabe incorporou o idealismo em um sistema que deveria para ser executado na agenda de Deus, porque os israelitas eram seu povo. Israel estava a sofrer como resultado de uma má governação. Mas Elias, por outro lado, representava um tipo diferente de domínio. Ele não tinha conexões para o estabelecimento político ou para a família real. Ele tinha a habilidade de dizer a verdade ao poder terreno sem ser cooptado ou corrompido. Elias era uma pessoa ousada que falou pela verdade, não importa quem estava no comando. Ele representou um reino totalmente diferente com um objetivo muito diferente. Elias parecia ter alcançado o auge das aventuras da vida, heróico, quase inacreditável, mas humilde de coração. Mas ele estava prestes a superar todos eles. Ele estava prestes a evitar a morte. A partida imortal de Elias o coloca na escassa categoria das partidas imortais. Embora nunca nos digam quando ou como Deus fez isso, fica claro no contexto que ele informou Elias sobre sua partida iminente. Deus revelou isso aos filhos dos profetas, assim como Eliseu, o amigo íntimo do velho profeta e sucessor divinamente escolhido, como veremos. Em Reis, dos versículo 2, capítulo 1 a 12, quando o Senhor estava prestes a tomar Elias até o céu em um redemoinho, Elias e Eliseu estavam voltando de Gilgal. Chegamos ao último dia de Elias na terra, quando ele será carregado em um redemoinho. O hebraico aqui também pode ser traduzido em uma rajada, em um momento de vento. Em algum movimento amplo, Elias seria apanhado. A qualquer instante, ele partia desta terra para a presença de Deus. Agora Deus não apenas disse a Elias que isso aconteceria e como isso aconteceria, ele também lhe disse onde isso aconteceria. Isso explica porque vemos Elias se movendo rapidamente em direção ao Jordão. Ao ler a narrativa, imagine a cena conforme ela se desenrola. Os filhos dos profetas fizeram a mesma pergunta a Eliseu, tanto em Betel como em Jericó. Você sabe que o Senhor levará embora o seu mestre de você hoje? Eliseu respondeu da mesma maneira nas 2 vezes. Sim, eu sei agora, por favor, fique quieto. Gilgal era o local do acampamento dos filhos de Israel depois de cruzar o Jordão para Canaã. Se você se lembrar de sua história bíblica, este era o ponto em que eles ainda estavam seguros e protegidos, pouco antes de começarem a invasão do território inimigo. Gilgal foi o ponto de partida para a última viagem de Elias. A próxima parada de Elias foi Betel, um lugar de coração. Betel significa casa de Deus. Finalmente, Elias foi para o Jordão, que era o lugar de morte. Não apenas a morte física, mas também a morte de vida própria. Eliseu disse a Elias, quando ele chegou ao Jordão: seu destino final terrestre, tão certo como vive o Senhor, eu não vou te deixar. Ele estava tentando distanciar-se de Eliseu desde Gilgal. Quando os 2 homens pararam perto do Jordão, a cena mudou abruptamente. Agora vem o evento milagroso. Reis 2, capítulo 2, versículos 7 a 10. Bíblia amplificada. Os 2 atravessaram em terra seca no rio Jordão. E quando eles fizeram a travessia, Elias disse a Eliseu: por favor, deixe uma porção dobrada do seu espírito estar sobre mim. Ele disse: você perguntou por uma coisa difícil, no entanto? Se você me ver quando eu for tirado de você, assim será para você. Mas se não, não será assim. Chegando aquele instante, uma carruagem de fogo e cavalos de fogo apareceu e Elias subiu ao céu num redemoinho. A Bíblia diz: bem desse jeito, ele estava no céu em um redemoinho em um instante. E a partir daquele instante, ele não viu mais Elias. Número 2. Enoque. A primeira expressão de Enoque é encontrada em Gênesis, capítulo 5. Houve um Enoque que era filho de Caim, e este não é o mesmo Enoque. Gênesis 5, versículo 21. Quando Enoque viveu 65 anos, ele se tornou o pai de Matusalém, e do nosso entendimento da Bíblia, sabemos
que seu filho Matusalém era o homem vivo mais velho, conforme registramos nas Escrituras. Descobrimos que Enoque era o bisavó de Noé. Judas 14. Bíblia Amplificada. Foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou quando disse: Olha, o Senhor veio com miríades de seus santos. Judas diz que Enoque avisou sobre o julgamento vindouro do Senhor contra eles. Enoque foi um homem que andou com Deus em meio à decadência moral nos dias de Noé e falou do julgamento vindouro numa época em que a maioria dos seus homólogos só tinha o registro de seu nascimento. Sua vida forneceu o modelo para tantas pessoas ao longo de diferentes gerações, pois nos ensina a viver para o público de um. Ele nos ensina a buscar apaixonadamente uma comunhão íntima e companhia com Deus, sabendo que enquanto fazemos isso, experimentaremos Deus em uma nova dimensão. Enoque entrou habitualmente na comunhão com Deus 300 anos após o nascimento de Matusalém, e teve outros filhos e filhas. Assim, todos os dias de Enoque foram 365 anos. E com temor reverente e obediência, Enoque andou com Deus, e ele não foi encontrado entre os homens, porque Deus o levou para ficar em casa com ele. O caso de Enoque foi o primeiro arrebatamento documentado. Como Deus simplesmente o levou, talvez a comunhão tenha sido tão intensa. Apenas o envolvi e o levei ausente, diz o livro de Hebreus. Pela fé que agradou a Deus, Enoque foi arrebatado e levado para o céu, para que ele não tivesse um vislumbre da morte, e ele não foi encontrado, porque Deus o havia levado, pois mesmo antes de ele ser levado para o céu, ele recebeu o depoimento, ainda em registro, que ele andou com Deus e o agradou. Mas sem fé é impossível andar com Deus e agradá-lo. Para quem se aproxima de Deus, deve necessariamente acreditar que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e diligência. É uma garantia abundante para si mesmo, pois Deus cuida de nós com ternura até florescermos de todas as maneiras. No entanto, Enoque não morreu. Ele é usado como exemplo do arrebatamento no Novo Testamento, como objetivo de tradução de Enoque, enfatizar a verdade das Escrituras, que é que há uma redenção final para todos nós que depositamos nossa fé no Senhor. Número 3. Os cristãos do fim dos tempos. Agora estamos entrando na profecia registrada. Isto é algo que ainda está para acontecer, como está escrito, embora muitos de nós, se não todos nós, como não sabemos a hora exata em que Jesus voltará. Experimentar as dores da morte, os cristãos do fim dos tempos experimentaram um arrebatamento. Também é importante notar em Tessalonicenses 4, versículo 13 a 18. Ambos os cristãos que têm morreram anteriormente e aqueles que ainda estão vivos participarão deste evento juntos. Tessalonicenses 4, versículo 3 a 18, Bíblia Amplificada. Agora não queremos que vocês sejam crentes desinformados sobre aqueles que estão dormindo na morte, para que vocês não sofram por eles. Outros não têm esperança além desta vida presente, pois se acreditamos nisso, Jesus morreu e ressuscitou. Pois dizemos isso a vocês pela própria palavra do Senhor, que nós, que ainda estamos vivos e permanecemos até a vinda do Senhor, de forma alguma prosseguirá em sua presença aqueles crentes que adormeceram na morte. Então nós, que estamos vivos e permanecemos na terra, seremos simultaneamente apanhados, arrebatados juntamente com eles, os ressuscitados, nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se e encorajam-se mutuamente com estas palavras, sobre o nosso reencontro como crentes que morreram. Então, em qualquer caso, experimentaremos o arrebatamento durante esse tempo como Enoque, os cristãos serão apanhados no ar. Portanto, uma das razões para a tradução de Enoque é que ele prefigura toda a geração de crentes que não proverá a morte. Espero que este conhecimento possa mudar o pouco possível em sua vida. E Deus te abençoe